Essa semana todos ficaram chocados com a brutal violência sofrida por uma cadela em uma faculdade aqui da capital. Aproveitando o gancho, nós vamos falar hoje sobre os maus tratos aos animais e as suas consequências. Aqui comigo no estúdio do Bom Dia Maranhão, eu recebo a advogada Manuela Freitas, que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Maranhão. Manuela, bom dia, é um prazer tê-la aqui. Bom dia, é um prazer também a gente ser convidado para a gente falar de um tema tão importante, que é os maus tratos, trazer isso para a sociedade. É a gente que fica agradecido pelo convite. Vocês da comissão lá na OAB acompanharam esse caso específico aqui da faculdade, aqui na capital. O que você pode nos atualizar em relação a esse assunto? O que a gente já pode falar sobre esse caso? Assim que a gente recebeu, né, a comunicação e a denúncia propriamente dita, a gente procurou, lógico, a Delegacia do Meio Ambiente para verificar se a denúncia já havia sido formalizada, que um pilar de tudo começa na denúncia. Então, quando você vê uma situação de maus tratos ou um abandono, o primeiro lugar que você procura, aqui em sede de Maranhão, no caso São Luís, é a Delegacia do Meio Ambiente. Então, você tem que formalizar a denúncia. Então, a partir do momento que nós tivemos conhecimento disso, nós procuramos as autoridades competentes, nós procuramos para saber se já tinha sido feita a denúncia já tinha sido feita, a pessoa que pegou o animal, ela se responsabilizou pelo animal, levou o animal para a clínica, tratou ele e hoje o que nós já temos sobre o animal. Ele está com todos os procedimentos, já fez cirurgia, já fez os exames, já tudo que... Né? Todos os procedimentos indicados já foram realmente tratados, já foram resolvidos. A gente tem até imagens aqui, algumas imagens, porque ontem nós voltamos ao caso, fizemos reportagens sobre o assunto, e é um caso realmente que chamou a atenção, quer dizer, pela violência praticada, quer dizer, perdeu a visão de um lado, inclusive, há o risco de perder do outro lado, olha só, um trauma realmente enorme para um animal como esse, né? Isso, e o mais importante que a gente pode falar nesse caso é como a gente trata o agressor do animal. O agressor do animal, ele precisa ser punido. E a gente já tem informação de que ele já foi identificado e que a Delegacia do Meio Ambiente já está tomando as providências necessárias para que ele possa cumprir, né, com a pena que é prevista para esse caso. Vai lembrar que o caso aconteceu em uma faculdade, mas a própria faculdade já em nota já diz que está tomando todos os procedimentos internos, já afastou, inclusive, esse que é um terceirizado, não é? Então, e lá na escola, inclusive, a informação de que os alunos, né, a academia fazia parte do dia a dia ali dos alunos, eles, né, tinham um carinho especial por ela, enfim. Então, a gente só lamenta, mas ainda bem que uma funcionária, inclusive, da própria faculdade já adotou o animal. Já adotou o animal. Esse abandono, os maus tratos dos animais, é preciso a gente ficar claro aqui, né? Assim, foi uma maldade. Não, isso é crime, isso tem nome, né? Isso é crime, isso tem nome, está previsto na Constituição Federal, né? Artigo 225 da Constituição Federal e também na Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais. Qual é o nosso grande problema hoje, para te falar bem a verdade? Nós temos uma lei que é pouco severa, né? A punição é de 3 meses a 1 ano. A pena privativa de liberdade, se a pessoa não tiver nenhum antecedente criminal, ela pode ser convertida em restritiva de direitos. Ou seja, a pessoa não vai para a cadeia, ela paga cestas básicas, serviço à comunidade e volta para a sociedade normalmente. Então, uma pessoa que cometeu um ato cruel uma vez com um animal não pode cometer outra vez? Claro que pode. E isso para a gente é uma questão muito fundamental da gente pensar. Será que essa pena ela não é menor, não é pequena o suficiente para as pessoas terem essa vontade de realmente praticar o crime? Será que se a gente pensasse numa pena maior, eu não já teria sido constrangida a não praticar este crime? Inibir, pelo menos, né? Inibir, com certeza. E a gente pensa muito nisso. O problema todo hoje que envolve essa questão animal é como o animal é visto. Né? O animal ele tem sido tratado historicamente, né, até por uma questão de sociedade. A sociedade pensa assim, o animal como coisa. O animal como coisa, um animal que vai servir para o trabalho. Um animal em que dele eu vou explorar para que ele me dê em exploração em pesquisas científicas. Animal hoje eu vou ver ele em sapatos, em cintos, em bolsas. Então a sociedade ela tem que repensar o caráter do animal, até porque o animal é um ser senciente, é um animal que tem sentimentos. Ele sofre, ele pensa, não como a gente, não como a nossa razão, né? Mas ele possui
uma forma de organização, uma forma toda estrutural e que a gente precisa entender isso, a gente precisa levar esse conhecimento para a sociedade. Manuela, além do que a gente falou ainda há pouco, quer dizer, dessa questão, inclusive usando o exemplo dessa cadeia essa semana, existe também a questão do abandono, né, que é uma outra forma também que está tipificada lá, inclusive, na própria lei, né? Exatamente, o abandono também é crime, você abandonar um animal. Nós tivemos recentemente, né, casos aqui mesmo em São Luís, no caso do bairro de Fátima, em que 40 animais foram abandonados, a comissão atuou efetivamente nesse caso, continua atuando. Nós entramos, alguns membros entraram, né, com uma ação pedindo para que a prefeitura desse abrigo a esses animais. São mais de 40 animais, né? Abrigo, alimentação, porque hoje em São Luís, né, e também no Maranhão não existe abrigo. Não existe abrigo estadual, não existe abrigo municipal. Então você abandonar um animal é crime, porque não tem para onde levar. Da mesma forma que a partir do momento que você está tratando um animal, ele começa a ficar doente, você não pode em nenhum momento chegar e dizer assim, ei, pega para mim. Ou então descartar ele na rua com uma... Tem aquela Praça dos Gatos lá, que às vezes as pessoas chegam e colocam aqui, próximo ao bairro da Areinha, né? Impressionante. E uma questão que melhorou muito foi que colocaram já câmeras de vigilância ali. Então, as pessoas que ainda pensam em fazer isso, é bom que pare, porque agora a gente está tendo vigilância e as pessoas estão sendo, sim, punidas por jogarem seus animais lá naquela Praça dos Gatos. E a gente também está operando, né? Está cobrando das autoridades competentes, né, a resolução desse caso da Praça dos Gatos. Conversei aqui no quadro Questão de Ordem com a Manuela Freitas, membro da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB Maranhão. Obrigado, Manuela, pela entrevista. Obrigada, a gente agradece. E se você quiser fazer uma denúncia, a gente trouxe até os números, né? Toda vez que você vê uma situação de maus tratos, você pode, lógico, procurar a DEMA e também anote os números. 3223-5800. De novo, 3223. 3223-5800, aqui para São Luís. DDD 98 99224-8660. E no interior do estado, 0300 31 35 800. 0300, repetindo? 0300 313 5800. Obrigado, Manuela, pelas informações, também por ter disponibilizado esses números aí para a população. A gente também aqui vai fazer isso com uma constância maior para informar as pessoas. Obrigado. Ok.